Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde, através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre a gralha vaidosa. Júpiter deu a notícia de que pretendia escolher um rei para os pássaros e marcou uma data para que todos eles comparecessem diante de seu trono. Então, o pássaro mais bonito seria escolhido e também declarado o rei dos pássaros. Querendo se arrumar-se o melhor possível, os pássaros foram tomar banho e alisar as penas às margens de um riacho. A gralha também estava lá no meio dos outros, só que tinha certeza de que nunca ia ser a escolhida, porque suas penas eram muito feias. Vou ter que dar um jeito, pensou ela. Depois que os outros pássaros foram embora, muitas penas ficaram caídas pelo chão. A gralha recolheu as mais bonitas e prendeu em volta do seu corpo. E aí então, o resultado foi deslumbrante. Nenhum pássaro era mais vistoso e mais belo que ela. Quando o dia marcado chegou, os pássaros se reuniram diante do trono de Júpiter. E Júpiter exclamou a todos os pássaros do mundo que estavam presentes ali. E escolheu a gralha para ser o rei de todos os pássaros. Já ia fazer a declaração oficial quando todos os pássaros avançaram para o futuro rei e arrancaram as suas penas falsas uma a uma, mostrando a gralha exatamente como ela era. Olha só, meus queridos e minhas queridas, vejam como as aparências enganam, não é verdade? A aparência atrai o olhar de quem está enxergando e vendo. Mas eu tenho algo de Deus para compartilhar com vocês à luz da Bíblia. E é necessário eu falar isso tudo agora para vocês entenderem que muitas vezes, ou seja, as aparências enganam. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre essa reflexão de hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16 e versículo de número 7. Olha o que está escrito. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, que coisa tremenda esta passagem, não é verdade? Já ouviram aquele ditado popular que diz assim: nem tudo que reluz é ouro? Pois é, preste atenção. Temos por hábito julgar
as coisas e até as pessoas e também as situações pela aparência. Mas eu já falei várias vezes e repito em dizer, as aparências enganam. Vamos ao contexto do texto em que nós ora acabamos de ler. Vejamos o seguinte: Saul foi rejeitado como rei de Israel por ter se afastado do Senhor e por não ter obedecido a sua ordem na guerra contra os amalequitas. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo do 1 ao 11, está escrita essa história. Deus tinha outros planos para Israel. Por isso enviou Samuel para a casa de Jessé, aquele belemita, né? Porque ele já havia escolhido um dos seus filhos para ser rei de Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quando Samuel viu Eliabe, pensou, certamente este é ungido do Senhor. Lá no versículo 6. Eliabe deveria ter uma aparência impressionante para despertar toda a atenção de Samuel. Mas eu repito em dizer, mas Deus não vê como o homem vê. A aparência engana, mas Deus vê o coração. Aleluia! Então Deus interveio, mostrou para Samuel como ele saberia quem era o escolhido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que coisa linda, né, amados? Samuel ficou sensível à voz de Deus e ouviu o que Deus havia falado. Outros filhos foram apresentados. Abinadab está lá no versículo 8, Samá, que também está no versículo 9, e foram apresentados todos seus 7 filhos, e Samuel continuava dizendo, não é este que o Senhor escolheu, só restava um filho, aleluia, o Davi. Veja que Samuel, nesse exato momento, estava sensível à voz de Deus, porque Samuel queria escolher pela aparência, pela altura, pela robustez, pelo porte físico, certo? E Deus não olha somente isso. Deus, ele enxerga tudo isso, mas Deus, ele olha mais para o coração. Aleluia! E assim, Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era o quê? Davi? Davi, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor bradou bem forte e disse a Samuel, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo que eu escolhi. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 12. Então, amados, olha só, Samuel precisava ser lembrado de que o ungido do Senhor não fora escolhido por causa de seus atributos físicos. Aleluia! Inicialmente, esse era um conceito difícil para Samuel, já que estava acostumado a um rei cujos seus únicos atributos positivos eram o porte físico, o seu corpo físico. Saul, segundo a história, era um homem alto, forte, um homem de guerra, mas o Senhor vê além do que o homem pode ver. Ele vê o coração, e Deus conhecia Davi porque Deus sabia quem era Davi. Deus conhecia o coração de Davi. O homem, louvado seja o nome do Senhor, valoriza a aparência. Olha só, vivemos numa sociedade que valorizar pessoas mais por sua aparência do que pelo seu caráter. Não importa o que a pessoa é, mas sim o que ela aparenta ter. Não é pura verdade isso? Dizem que o marketing pessoal é tudo. Você é bem visto por causa do que você aparenta ser e ter, ou por aquilo que você é em essência. Tá entendendo? É aquilo
que você mostra através da sua aparência com aquela essência. Olha só, eu lembrei de um caso no estado de São Paulo, com uma moça, Kellen Samara Carvalho dos Santos, conhecida como Bonequinha de Luxo. Ela tinha aproximadamente 19 anos de idade. E onde ela passava, todos olhavam. Onde ela passava, as pessoas ficavam, no ditado popular como diz, né? Estragando não, mas devorando ela com os olhos. E veja o que aconteceu. Onde ela foi presa por aplicar vários golpes lá no estado de São Paulo, onde ela foi presa, por aplicar vários golpes, inclusive em um empresário, aleluia, muito rico. Qual era a sua arma principal? Era a sua aparência. Ela usava roupas de grife, alugava carros importados e quando passava o cheque roubado, ninguém a questionava por causa da sua aparência. Com certeza, alguém tão chique não poderia ser desonesta ou desonesto. Pensam muito assim, não é verdade? Se entrar uma pessoa negra, na pele escura, em qualquer loja, a imagem que vem à mente rapidamente de muitas pessoas cuidado, pode ser o quê? Um ladrão ou uma ladrona. Mas triste realidade acontece, não é verdade? É uma triste realidade ver isso nas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é uma triste realidade ver pessoas julgar pessoas da pele escura através da aparência. Interessante, né, amado? Veja só, o fato é que isso tem chegado até mesmo nas igrejas, nos templos da casa do Senhor. Um exemplo disso, quantos jovens não estão escolhendo seus namorados ou namoradas, seus futuros cônjuges, apenas por causa de sua aparência, atributos físicos e não espirituais. É verdade. Mal se atentam para o fato de que a Bíblia diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Salomão escreveu lá em Provérbios capítulo 31 versículo 30. Isso, amados, significa que um dia a formosura vai embora, os padrões de beleza mudam e ainda que eles permaneçam, nossa aparência muda com a velhice. Sem falar que há muitos lobos e até agora também muitas lobas dentro dos templos da casa do Senhor, como é chamado igreja, não é verdade? Por isso, meus amados, me pergunto, que tipo de valor você tem? O que você mais valoriza? Está entendendo? Eu finalizo essa reflexão deixando essa orientação da palavra de Deus para vocês. Olha só, o desespero para manter a forma e uma boa aparência supera em muito o esforço para manter a comunhão e o crescimento em caráter. Mesmo dentro dos templos ou da igreja, como é falado, Paulo, ele disse na sua carta a Timóteo que ele deveria exercitar-se na piedade, saber entender a piedade. Agora, sabe por quê? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e dá, que há de ser. Paulo escreveu deixando isso lá em Timóteo no capítulo, parece que é o capítulo 4, versículo 8. Então veja só, mesmo sabendo que a Bíblia nos mostra isso, muitos continuam dando valor a essa aparência, mais que ao conteúdo. Continuam valorizando aquilo que reluz,
mas nem tudo que reluz é ouro. Não me entendam mal, preste bem atenção. Não me entendam mal, não sou contra a beleza, nem poderia, pois minha esposa, a missionária Juliana, é uma ovelha muito linda. Mas neste caso, nós devemos dar valor para o padrão de beleza que a Bíblia nos mostra cada vez mais. Está entendendo? Devemos olhar para o padrão de beleza que a Bíblia apresenta. Deixa eu finalizar mostrando isso para você. Vejamos o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que mesmas se ataviaram em outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Pedro escreveu lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 5. Então, olha só, temos que ver as aparências espirituais, certo? Nós vimos exemplos materiais valorizando a aparência física muito mais do que o caráter. Assim como tem pessoas que valorizam quem fulano é pelo que tem e não por quem é. Sobre a valorização dos bens, na verdade é que muitos veem somente a aparência e o que ele ou ela tem. Então, olha só, há também outra categoria, as pessoas que vivem de aparência espiritual. Há uma frase que diz: muitos dizem ser cristãos, sua boca diz que sim, sua vida diz que não. Infelizmente é uma pura verdade. Tais pessoas se enganam outros, mas não enganam a Deus. Parecem-me uma espécie de esquizofrenia espiritual, como dupla personalidade. É necessário que os outros vejam que tenho dons, pode ter aparência de vaso, isso vaso que ora assim e assado, e que profetiza, e que revela, e que expulsa demônios. Pessoas olham somente essas aparências. Tem aqueles que até entrevistam demônios, diz que são servos, mas o próprio Jesus nos alertou. Vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o 23, está escrito isso. Pela árvore se conhece o quê? O fruto. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não fizemos isso ou aquilo? Mas Jesus dirá claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticam o mal. Então, amados, que triste, há muitos perdidos dentro do templo do Senhor, ou seja, dentro da casa do Pai. E para finalizar, eu quero lhe trazer essa conclusão. Absorva essa conclusão. Não entre nessa mentalidade mundana de valorizar a aparência, bens, status e valores que os próprios homens criam, pois a Bíblia nos afirma: e não vos conformeis com este mundo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 12. Conformar é entrar na forma, tomar a forma, ser como, ter os mesmos conceitos. Irmãos, não comprem gatos por lebre. Não queiram aquilo que aparece ser, mas não é. E nem dê tanto valor àquilo que é passageiro. O passageiro não é eterno e nós somos seres eternos. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é os céus, as mansões celestiais. Olha só, tenha o olhar de Deus para as coisas. Quando conseguimos olhar para as pessoas
como Jesus olhou, nós vamos ver em alguns casos elas não são tão bonitas quanto parecem, noutros que são muito mais lindas do que achávamos que fosse. O pequeno e humilde pastor de ovelhas, aleluia, chamado Davi, foi escolhido, queridos, para ser rei, porque ele tinha, glória a Deus, uma aparência totalmente diferente. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Também está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Jesus também falou dos fariseus, que exigiam dos outros e não cumpriam a palavra de Deus. Falsa espiritualidade, cuidado, moralidade e legalismo alto é sinal de quê? Sinal de perigo. Então, amados, vivamos como verdadeiros adoradores, aleluia. Valorize o caráter e não bens, e muito menos as aparências. Vivamos, glória a Deus, como Davi, um homem que foi segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Então, olha só, moral dessa reflexão, para eu finalizar, é: belas penas não fazem belos pássaros. Tá entendendo? Vou finalizar lhe dizendo isso, repetindo mais uma vez. Então, a moral dessa reflexão é: belas penas não fazem belos pássaros. Pense nisso, ok? E delicadamente, eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha digníssima esposa, missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.